Bom, eu estava falando aí da mistura do concreto, né? Falei do cimento, né? Que é um aglomerante, da areia, que é o agregado miúdo, da brita, e estou no aspecto da água. Lá na obra, gente, a gente recebe uma pressão muito grande para que o concreto seja o mais fluido possível para facilitar o trabalho. Isso é positivo, né? Um concreto que tenha maior fluidez facilita o trabalho, mas isso envolve custos também, né? Então, se a gente decidir que eu vou usar um concreto muito fluido e economicamente minha obra aceita isso, tudo bem, não tem problema. Mas eu queria destacar para vocês que o concreto, quando a gente contrata ele de fora, ou quando a gente define fazer o concreto na obra, essa questão da água, ela é crucial. Eu não posso acrescentar água no meu cimento além do que está permitido na nota fiscal do concreto. Às vezes ela vem com uma quantidade de água retida, né? Às vezes pela distância de transporte, a concreteira retém lá 20, 30, 40 litros de água para que ela seja adicionada na obra. Isso e fica na responsabilidade da concreteira. Se estiver anotado lá na nota fiscal, a gente permite que seja colocado, mas nós, como técnicos, a gente não pode permitir que isso seja feito pela pressão da obra, né? A gente recebe bastante pressão na obra para que a gente aumente a trabalhabilidade do concreto. Para o lançamento, ele é muito importante, né? Ajuda bastante, mas para a resistência, não. Para a resistência, ela derruba bastante, drasticamente a resistência. Então, quanto mais água, menor vai ser a minha resistência, né? Então, e resgatando aí esse assunto da água com vocês, nas reações químicas do cimento, entre 12% a 15% só da água que a gente usa se presta para isso. O restante é porque, para dar trabalhabilidade, senão a gente não consegue lançar, mas à medida que o concreto vai curando, essa água toda evapora. Então, quanto mais água evaporar, mais poros também vai ter no nosso concreto. Então, é um ponto bastante importante da gente ter atenção na aula, na nossa obra, tá? E aí, eventualmente, né, na verdade, hoje nos concretos hoje mais modernos, a gente também tem aditivos, né, para diversas coisas. Aditivo para retardar a pega do concreto, né? A usina às vezes é muito distante da obra, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque da hora que começa a botar água no concreto até o final da vida útil desse concreto no estado fresco, assim, até o último momento que eu posso trabalhar esse concreto, aí vai dar umas 3 horas e meia, 4 horas. Se a nossa central for muito distante, aí a gente tem que pedir que tenha um retardador de pega para que chegue na obra, né? Às vezes para no trânsito, 1 hora e meia, tem que chegar na obra e dar tempo de eu lançar esse concreto. Então, tem aditivos para retardar a pega, tem aditivo, para o contrário, acelerar a pega, tem aditivo para dar mais fluidez, para diminuir a água e abaixar o slump do concreto. Então, tem aditivos para várias coisas. E tem adições também, né? Por exemplo, as fibras são adições, né? Então, esse é o nosso concreto que a gente tem que tomar conta, né? A minha estrutura, o assunto hoje é a estrutura de concreto armado, então é um tópico que é responsabilidade nossa observar, cuidar e zelar pela qualidade do concreto da nossa obra, tá? Na sequência, a gente tem o aço, né? Então, o que é o aço? Nós estamos na parte de conceito. O aço, na verdade, o pessoal fala o ferro da obra, né? O ferro da obra não é ferro, ele é aço, né? Então, o aço é uma liga metálica de ferro-carbono, né? É o ferro adicionado ao carbono. Nós temos nosso... Sim. Acho que está travado aí no slide. Não passou para vocês? Aqui não passou, não. Não sei se é só no meio. Eu tô no do concreto ainda também. O meu só tá aparecendo sua foto aqui. O meu tá no meu concreto também, naquele primeiro áudio, quando você começa a gravar. O som tá saindo bom aí, pessoal? Ele tá cortando. O som, pelo menos, pra mim, tá bem de boa, professor, tá liso. O som tá bom, tá chegando direitinho. E qual que é a imagem que vocês estão vendo aí agora? Concreto. Mistura e a máquina despejando concreto. O meu tá em definições.
Então, na O verdade, meu tá um bugado, tá um definições escrito meio apagado por cima de concreto. O meu também tá assim. bom, pessoal, eu vou sair aqui e entrar de novo, mas eu dei um upgrade na minha internet aqui, isso não era para estar acontecendo, não. Vamos lá, tá? Só um minutinho aí. É o Teams mesmo. O Teams, provavelmente seja o Teams. Mas deixa eu sair e voltar, a gente retoma aqui, só um minuto. Bom, pessoal, retomei aqui, vou compartilhar a tela novamente. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim, aço para concreto armado tá aparecendo aqui para mim. Então, vamos nessa sequência aí. Então, o que é o aço, pessoal? O aço é uma liga, né? Uma liga metálica, onde eu tenho o maior componente é o ferro, efetivamente, mas eu tenho carbono entre 0,03% a 2% na participação da composição dessa liga metálica, tá? Então, o aço, o carbono no aço, quanto mais carbono, mais duro é meu aço. Quanto menos carbono, mais flexível é meu aço, tá? Só para vocês saberem. A gente falou um pouco disso lá em materiais metálicos, em materiais de construção também. O aço, agora, mais especificamente para a construção, mudei de tela aí, mudou para vocês? Sim. Mudou. Então, nós temos aí o aço CA50, né? Então, esse CA significa que é aço para concreto armado, e o 50 significa a tensão a qual que ele tensão de escoamento do aço. Ou seja, quando é que esse aço, até qual é o limite que ele tem a capacidade dele perder seção, né? Leva ele antes da ruptura dele, né? Então, esse 50 significa 50 kg por milímetro quadrado, ou 500 MPa. Então, para os aços, por exemplo, os pilares e as vigas, a gente usa o aço CA50. Já lá nas lajes, a gente usa um aço CA60, que é um aço que tem a tensão de escoamento maior do que o CA50, ele já vai a 600 MPa. E por que na laje a gente usa o aço CA60? Pode usar os dois, tá? A gente vai considerar isso lá no cálculo, vocês vão aprender em concreto armado. Mas isso é uma coisa importante da gente anotar e ver no projeto, porque a gente tem o aço CA50 e o CA60 que é comum. Em todas as bitolas, principalmente as bitolas mais finas, eu tenho CA50 e CA60 da mesma maneira. Se o projeto for calculado com CA50, que na verdade hoje não é, porque o CA60 gera uma economia para a gente, né, porque ele tem a tensão maior, ele consegue os espaçamentos maiores, e aí com isso você tem economia nas lajes. E, inclusive, as telas soldadas, né, a gente usa em alguns empreendimentos, nas lajes a gente usa a tela soldada, aquele aço da tela soldada é CA60. Então, nós temos esses dois. E nos pilares, como a gente só usa o CA50, porque o CA50 é mais do que o suficiente para aguentar as resistências as tensões, né, de compressão. Na laje, ela está sujeita à flexão, né? Então, aí o CA60 é mais indicado. Então, no concreto armado, a gente tem esses dois aços aí, o CA50 e o CA60, tá? E a norma que a gente acompanha para ver a qualidade do aço, é a NBR 7480. Aí, tá aí para vocês uma imagem, né, da tabela do aço. A gente tem o CA25, hoje a gente já não usa,
ao mais o aço CA25, mas ele ainda existe no mercado, por algum ventura precisar, mas a gente está usando mais o CA50 em diante. Então, a gente tem aí, pela norma, tá? A gente tem a massa nominal e tem uma tolerância de mais ou menos 10% no peso por quilo do aço, né? Então, as tabelas, elas não são rígidas, né? A indústria, ela não tem a precisão, ela não é exata. Então, quando a gente compra o aço por tonelagem, né? A gente levanta o projeto, vê quantos quilos ele separa por bitola e acaba comprando por quilo. E esse quilo, quando a gente compra, né, existe uma tolerância de mais ou menos 10%, entre 6% e 10%, dependendo da bitola do aço que a gente está comprando. Então, como é que funciona lá na obra? A gente compra o aço, né, vem a carreta a gente leva ela numa balança, pesa aquele aço, né, e depois descarrega na obra e pesa o aço, pesa a carreta vazia de novo. Então, a diferença dela cheia e dela vazia é o peso do aço, né? E na nota fiscal, existe a tolerância, né, de 10, entre 6 a 10% de tolerância no peso do aço, tá? Então, só para vocês saberem, no recebimento do aço, que isso é possível de acontecer, tá? Então, e uma outra coisa importante aqui com relação ao aço, quando a gente faz a opção também de cortar o aço na obra e dobrar, né? Hoje está muito comum a gente contratar o aço fora, né? Contratar o corte e dobra fora. Então, a Gerdau, eu compro o aço na Gerdau, por exemplo, e contrato a própria Gerdau para cortar e dobrar e já me levar o aço cortado e dobrado. Ou tem outras empresas que também corta e dobra. Mas se eu fizer a opção de cortar e dobrar o aço na obra, né? Então, uma coisa que eu tenho que ter atenção é com relação aos pinos que eu vou usar para dobrar. Então, eu vou pegar uma barra de aço, né? Vamos tentar, só para ilustrar aqui para vocês, ó. Vou pegar uma barra de aço, tem essa barra, mas eu vou fazer uma curvatura na barra, né? Essa curvatura, né? Então, tem lá na minha viga, né? Às vezes, minha viga, eu tenho que fazer as curvas, né? Então, tem vários formatos. Normalmente, o básico é esse aqui. Eu faço uma altura, o comprimento e tem a outra altura da viga. Essa dobra aqui, ó, né? Como que eu faço essa dobra? Não um passou pino. aqui, não. Oi? Não, acho que não passou o slide. Ainda tá na tabela aqui ainda. Já tá na tabela? Gente, cara, a minha internet hoje já tá veloz, viu, gente? Não é a minha internet, não. O que vocês estão enxergando aí? Tabela de aço. Tabela de aço. Rapaz. Professor, Sim, você está apresentando pelo PDF ou pela apresentação do Google? eu estou apresentando no PowerPoint que eu estou apresentando. Professor, em outras aulas está dando uns bugs também desse tipo. Quando a gente vai apresentar trabalho, não abre as apresentação e tal. Às vezes, se tu passar pelo PDF, fica mais fácil. Vamos tentar aqui. Eu estou com o PDF feito aqui. Vamos lá. Eu descompartilhei a tela aí com vocês já, tá? Vou compartilhar novamente aqui. Vamos lá. Estão enxergando a minha tela novamente aí? Sim.
Bom, gente, eu estou aqui na tabela. Tá de novo aí a tabela com vocês? Vocês já estão chegando na tabela aí, não? É uma escrita definições com uma foto de arame de armado da esquerda. Isso. Aço para concreto armado e tem uma barra de aço aí. Acho que a gente... Então, tá. Estou no PDF aqui, vamos ver se a gente consegue. Então, pessoal, quando a gente eu estava falando da opção de dobrar o aço na obra, né? Então, às vezes, o aço tem lá um formato para entrar dentro da viga, eu tenho a parte reta, mas eu tenho a parte curva do meu aço, né? Então, eu estou fazendo um desenho na tela aí, está aparecendo para vocês? Aqui não. Pareceu que não. No meu tá em definições, professor. Aí tá pasta, argamassa e concreto. Desenhado do lado direito. E a armação do lado esquerdo. E nos demais aí, tá o quê? O que mais tem aí? Também. Tá nessa aí, Eu com tô no armação. definições também. O meu também. Uma definição já passou faz tempo. Tem essa apresentação no Google Drive? No Google Apresentações? Eu nunca usei o Google Apresentações, não. Ele é melhor? É bem melhor, não trava lá. Inclusive, eu apresentei o trabalho hoje por lá, né? Aí roda liso. Então me explica aí como é que eu chego nele aí. Fala aí. Vai no Google Apresentações, normal, né? Abre lá Google Apresentações. Daí, só vai fazer o upload do arquivo do PowerPoint para o Google Apresentações. Só abre o arquivo lá, aí já aparece todo o material lá, né? Faz o upload, aí já converte para o Google Apresentações e aí já dá para ver. Então deixa eu tentar aqui. Apresentação. Pessoal. Eu faço o upload. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, vou compartilhar minha tela. Mostra aí, por gentileza aí. Tenha paciência aí, pessoal. Vai dar certo aí. Eu vou abrir Google Apresentações. Ok. Espera aí. Deixa eu abrir um novo aqui. Ó, vou no documento em branco. Ok. Daí eu venho em arquivo. Abrir. Uhum. Daí eu vou em upload. Aí eu só pego o meu arquivo, né, PowerPoint, por exemplo, esse aqui, faço o upload dele, aí já vai abrir. Ah, bacana. Então vou fazer aqui. Só um Ó, minutinho aí. Em branco. Aí eu vou aqui em arquivo. Abrir. Upload. Selecionar arquivo. Documentos. Projeção. Aulas técnicas. Estrutura. Estrutura. Começou aqui. Vamos ver se vai rápido aí.
Aí, pessoal, tá vendo? A gente tem que conversar bastante, interagir, porque é uma troca de experiência o tempo todo. Tem aqui, já está uns 20% aqui. Aguenta a mão aí que já está saindo aqui. Mas é bom pegar a dica com essa meninada mais nova que eles sabem da tecnologia. É, rapaz, isso aí é bom. Tem que ter essa generosidade aí de falar para o professor também, viu, gente? O professor fica vendido, tem hora aqui. E falar nisso aí, gente, pessoal, a relação professor-aluno aí, normalmente eu considero que nós somos colegas de trabalho, tá? Claro que tem aí o respeito do professor, eu vou dar nota, essas coisas todas, mas eu quero ver vocês como colegas de trabalho lá, engenheiro trabalhando. A minha carreira, a minha função principal no dia a dia são nas obras, na execução, né? Então, essa questão de a nossa relação tem que ser de colegas de trabalho aí, tá? Tá indo aqui, pessoal. Aguenta aí que já vai. Os professores têm feito isso também, gente? É feito no Google Apresentação? Como é que está sendo aí? Sim, sim. Tem alguns professores que fazem. Essas dicas eles não me deram, não, sabe? Podia ter falado. Não passaria por isso. Mas agora que tá dando problema, né? Antes não dava. PDF rodava bem. Agora que tá dando esses bugs no PDF, no PowerPoint. O Mas primeiro semestre foi muito tranquilo, sabe? Inclusive a minha internet aqui também estava muito boa e tal, mas eu melhorei agora essa semana aqui, mas o Teams também está muito sobrecarregado. Muitas empresas, muitas escolas usam Teams, né? Então acaba que às vezes dá uns pau também no Teams aí. quando terminar de fazer o upload, é só clicar em ver e apresentar. Aí já vai direto. Aí coloca em tela cheia. Agora que chegou em 50% aqui. É porque é muitas páginas, né? Bastante. Mas nós vamos dar conta. Hoje nós vamos vencer essa etapa toda aí. Na próxima aula eu já vou deixar aqui a apresentação carregada, não vai ter esse problema não, eu prometo aí para vocês aí. Pessoal, são 8h18. Vamos fazer o intervalo aí até 8h30, que aí vocês tomam água e tal, eu espero até 8h30 para começar, porque realmente aqui ainda está. Vamos dar esse intervalinho aí só hoje aí para a gente poder não perder, ninguém perder nada, não. Tá bom? Então 8h30 a gente volta aí, ok? Beleza. Ok. Ok.
Foi comprar. Não comi, mas não paga, depois talvez tudo comigo. Tem intervalo? Não tem, mas eu tive que fazer o upload de apresentações que temos que aí eu fiz o intervalo, quando eu intervalo, eu vou mudou aí. Peraí. Advogado dela, que era o advogado de conta. Eu estou falando das condições de afastamento, perder a hora, tal, você está no sentido. Não, que nesse caso é afastar, né? O cara ele não pode ser acusado, ele ajuda, é afastado. Pessoal, se já tiverem todos aí, a gente já começa aí. Tô pronto. Vamos ver aí, eu falei que era 5, 10 minutos aí, né? Mas acabou que agilizou aqui. Vamos ver quem está aí na aula aí. Larissa, tá aí? Alisson, Felipe. Se quiser levantar a mão aí para poder. Bom dia. Larissa tá aí, Alisson tá aí? Ok, levanta isso. Ainda tem alguns que não estão. Quem tiver presente, levanta a mão. Falta 2 aí. Falta 1. Falta o Gerson. Gerson tá aí, Gerson? O Gerson e a Ana Raquel. O resto já chegou. Falta o Gerson. Bom, mas aí agora também já está na hora que a gente combinou. Vamos lá, gente. Então, vamos ver se dá certo aqui agora. Vocês estão conseguindo ver a tela aí já? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Eu estava falando que o aço, na obra, quando a gente toma a decisão de fazer o corte e dobra na obra, o aço, né, ele tem um formato, né? Assim, vai ter um formato dos ângulos, né, que forma a viga, né? Então, eu vou fazer essas voltas que tem aqui no aço. Então, as curvas que eu tenho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, eu pintei de azul uma bolinha aí de curva aí.
Vocês estão conseguindo ver ou não? Sim, sim. Sim. Então, essa Sim. curva que eu faço no aço aí, para cada bitola, eu tenho que usar um pino adequado para me fazer essa curva. Eu não posso pegar lá numa chave e tentar dobrar esse aço em qualquer curvatura, porque ele tem um alongamento, né? O aço, a hora que eu dobro, ele tem um alongamento, e para cada bitola eu tenho um pino adequado para mim poder fazer essa curvatura sem que tenha uma quebradura do aço, né? Que seja e é normatizado. E esse pino é o que está nessa última coluna da tabela aqui. Então, esse que está escrito, ó, diâmetro do pino para dobramento. Então, para o aço 6.3, eu uso um pino de 32 milímetros. Vou pegar aqui o aço, eu uso um pino de 63 milímetros, para que a curvatura, essa curvatura aqui do aço, né? Aqui tem a barra de aço. Essa curvatura, aí o pino, né, que eu estou pintando de vermelho aqui, para poder fazer essa curva, ele é normatizado. Se eu usar um pino grosso demais, eu vou ter uma curva muito longa. E se eu usar um pino fino demais, para aquela bitola, essa curvatura, ela vai dar um 90 graus, vai ter uma tensão diferente na ponta da barra, ela pode fadigar, né, na hora a gente não vai perceber, ela pode fadigar e ela pode vir a quebrar. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que observar também na dobragem. Quando a gente faz a opção de dobrar a obra, essa questão do pino. A concretagem. O que é a nossa concretagem, então? Então, nós falamos lá do concreto, falamos do aço, e a ação de concretagem. Também nós temos que ter alguns cuidados, tá? Então, é o momento que eu vou jogar o concreto nas formas. O que eu tenho que olhar? Né? Eu tenho que, primeiro, olhar a limpeza das formas. É muito comum, a gente faz o assoalho da forma, né, as vigas e a laje, e os operários começam a trabalhar ali. Quem que trabalha? O pessoal da armação, o pessoal das instalações, né? O pessoal da armação faz o ponteamento de todo o aço, faz o ponteamento do aço e com arame, deixa arame solto ali. O pessoal das instalações elétricas amarra a tubulação, corta os tubos, acaba deixando alguma sobra de rebarba ali. Então, a limpeza da forma, ela é fundamental. É um momento em que tem que ter para todo mundo e tem que limpar a forma antes de concretar. A aplicação do desmoldante para facilitar a desforma, né? Na hora que eu for tirar a forma, concretei e no momento certo eu vou tirar a forma lá, para que ela não fique impregnada com concreto e tenha dificuldade de sair, a gente usa desmoldante. Hoje a gente usa desmoldante mineral. Vedação das juntas dos painéis com fita adesiva, na emenda dos painéis, né? A emenda costuma ficar não ficar muito certo. Então, é um ponto nessas emendas onde vaza a nata do cimento, né? Então, é um ponto onde a gente tem que cuidar, e normalmente tem as fitas que a gente usa para poder fazer a vedação. Quando o painel é muito bem feito, né, muito bem estruturado, às vezes a gente abre mão de usar essa fita, né? O compensado é de boa qualidade, eu faço a forma da laje, então encosto no outro, o esquadro é perfeito, então não vaza. Mas se houver uma fresta, né, nas emendas da viga, entre a viga e o pilar, viga e a laje, pilar e laje, tiver uma frestazinha que for, a nata do cimento vai correr por ali e eu vou ter um ponto falha no meu concreto naquele ponto, né? Então, essa vedação ela é importante. A forma de madeira deve ser molhada, né, para que a umidade do concreto a madeira ela puxa, absorve água, né? Eu passo o desmoldante dela, mas ainda é um elemento madeira, ela puxa a água. Então, essa água do concreto, se ela puxar, eu também estou tirando a resistência da superfície do concreto. Então, a gente umedece as formas primeiro, para que ela não puxe a água do concreto. Ela vai puxar a água dessa umedecida que a gente faz
durante antes da concretagem. Distribuição dos eletrodutos, né? Uma coisa que eu tenho que verificar durante a minha concretagem é se as partes das minhas instalações, seja lá qual ela for, né? Hoje em dia, algumas empresas tirou essa atividade esse ponto, né? Da linha de concretagem. Tem feito as instalações todas aparente e depois coloca um forro. Isso para as obras mais sofisticadas. Mas uma obra popular, por exemplo, não cabe, a gente não tem verba para colocar forro numa obra. Então, a gente bota as instalações embutidas, aquelas que a norma permite, a instalação elétrica é permitida, algum embutimento de água é permitido. Então, eu tenho que verificar se essas instalações estão concluídas, né? E uma outra coisa que é o mais importante de todos é o time, né? O tempo do lançamento do concreto. Eu tenho que observar o momento que o concreto saiu lá da usina e o momento que eu tenho que finalizar essa concretagem. Esse é um ponto crucial, né? Que se o caminhão de concreto, por exemplo, no trânsito ficar preso lá 1 hora e meia, 2 horas, está diminuindo o meu tempo de lançamento de concretagem. Então, eu tenho esse tempo adequado, isso é combinado lá com a concreteira. O concreto, ele é perecível, ele tem um tempo de vida útil, então a concreteira pode aumentar esse tempo, ou seja, nosso pedido, mas eu tenho que estar atento durante a minha concretagem também. Esses são os itens mais macro aí que a gente tem que observar durante a concretagem. E na hora do adensamento, o que é o adensamento para quem não está familiarizado? Eu lanço o concreto, mas quando eu lanço o concreto na forma, no lançamento, incorpora ar, tenho toda a densidade da armação, vocês estão vendo na figura aí do lado esquerdo abaixo aí, a densidade da armação. Então, é necessário que eu faça a vibração desse concreto. Então, esse adensamento na verdade, é o espalhamento do concreto, né? Então, logo após que a gente lança, a gente mergulha a agulha do mangote vibrador para que a gente espalhe esse concreto. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, né, e treinar a equipe para isso, né, com relação o pessoal gosta muito de esbarrar o vibrador na armadura para que a armação promova a vibração, né, essa vibração espalha e com isso seja mais rápido a produção. Isso é um problema, porque quando a armação vibra, ela vibra muito e a gente pode ter desagregação do concreto. Então, o certo é vibrar somente o concreto, não vibrar a armadura. A armadura foi posicionada lá pelo armador, foi conferida e eu faço a vibração somente no concreto, no espaço onde tem concreto. Quando eu encosto na armação, a armação reverbera, vai vibrar, espalhar aquela vibração durante o concreto todo e começa a desagregar. O que é desagregar? É a brita separar da areia, separar da nata de cimento, e isso é ruim para o nosso concreto, tá? Após, outro item também, após a concretagem, é a gente fazer o umedecimento de cura das lajes, principalmente, porque é a que tem a área superficial maior, né, onde incide mais vento e calor, sol e tudo mais, eu faço a cura. Essa cura pode ser uma cura química, mas hoje o que a gente usa também é água. A gente umedece a laje o tempo todo para que ela tenha um resfriamento superficial e o calor de hidratação do cimento que está acontecendo ali não evapore a água do concreto muito rápido. Então, vai para diminuir as retrações. Então, esse é um ponto de atenção também. Bom, a gente está falando, né, da estrutura de concreto, né, mas o que é exatamente? A gente fez a parte de conceituação e a parte de concreto. O que é exatamente a nossa estrutura, né? Nossa estrutura é o conjunto de pilar, viga e laje. Em algumas estruturas eu não tenho viga, por exemplo, eu tenho só pilar e laje, né? Mas esse é o nosso composto. E ela é a responsável por suportar todo o meu carregamento, o carregamento do meu empreendimento. Então, a estrutura ela é feita para suportar o peso próprio dela, suportar o peso do uso, né,
dos revestimentos, o peso das pessoas, dos equipamentos que vão usar, o peso da chuva, da neve, o carregamento de vento. Então, a minha estrutura é para isso que elas prestam. E lá na aula de concreto armado, vocês vão ver como é que a gente dimensiona a estrutura. Nós não estamos, o objetivo da aula não é dimensionar a estrutura, é falar de estrutura com vocês. E aí, à medida que vocês forem tendo dificuldade ou quiserem abrir o microfone para tocar em algum assunto aí, fiquem à vontade, tá? Então, nas estruturas, normalmente, pilar, viga e laje, vamos falar dos pilares agora, primeiro, tá? O que a gente tem que ter atenção? O pilar é a peça de maior responsabilidade da nossa obra, tá? Tirando a questão das fundações, que o grau de risco é máximo, né? Vamos colocar aí na parte da estrutura, de fundação para cima, é o item mais importante. Então, na escala, pilar, depois as vigas, depois as lajes. Né? É mais fácil eu recuperar uma laje do que eu recuperar um pilar. O pilar é que vai levar todo o meu carregamento lá para as estruturas, lá para a minha fundação. Então, ela é a peça mais importante da minha obra, tá? Então, o cuidado com ela tem que ser redobrado. Tudo tem que ter cuidado. Mas, em especial, lá no pilar, nós temos que verificar várias coisas, né? Então, uma dificuldade de recuperação do que as lajes. Usualmente, concreta-se, primeiro, na sequência, a gente concreta os pilares e depois concreta laje junto com viga. Então, a sequência, hoje, usual é concreto num dia, posso montar a estrutura toda, mas eu concreto o pilar primeiro, depois é que eu vou concretar a laje. Não faço tudo de uma vez, não. Concretar pilar, viga e laje. A gente concreta os pilares num dia, né, começa a atividade de montar a forma, levo lá uns 2, 3 dias, concreto meu pilar, depois levo mais uns 3, 4 dias, concreto a minha laje. Então, durante uma semana, eu concreto, às vezes, o pilar no terceiro dia, no último dia eu concreto a minha laje. É importante a gente fazer isso até por conta da rigidez do escoramento. Se eu ficar, é possível fazer tudo de uma vez? Ela é possível, mas o escoramento fica todo muito solto, né? Então, o risco de queda, ela é muito grande, grave, né? Então, o meu escoramento fica solto. Quando eu concreto os pilares, dá uma enrijecida no meu escoramento. Fica mais fácil e mais segura a minha operação, tá? Os pilares, né? Como é que funciona o carregamento, a distribuição do carregamento dos pilares? Vou tentar dar uma ampliada aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir ampliar aqui. Professor, existe alguma norma, algum parâmetro normativo que estabelece esses tempos de cura aí dos pilares, das vigas, etc.? A norma fala lá que até 7 dias eu tenho que fazer o processo de cura, né? Agora sim, vamos no bom senso a gente poder visualizar e entender. O que tem mais contato com o ar, né? Por onde tem mais contato com o ar? São as lajes, né? A laje é muito grande, né? É um pano grande, então a incidência de vento, insolação é maior do que um pilar que está confinado dentro de uma forma, né? Então, o pilar tem o aquecimento ali, mas a água que está ali em volta acaba que o microclima que é gerado ali, né, até que você desforme, é favorável à cura. Então, você não precisaria estar curando. Enquanto você está com a forma presa no pilar, você nem tem como fazer a cura, mas, de qualquer maneira, se você fica lá 2, 3 dias com o pilar, com a forma, o clima, o microclima ali internamente ali está favorável à cura, né? Porque a água evapora, condensa nas laterais da forma, mantém o clima aquecido ali. Esse aquecimento ele é saudável até uma certa medida, saudável para a cura dos pilares. As vigas, a mesma coisa. A viga está confinada entre as formas de fundo e lateral, então não tem insolação. Até que você tire as formas, não tem incidência, né? A laje não, você concretou hoje mesmo já começa a evaporar a água, então o cuidado é maior na laje. Mas, via de regra, a gente cuida da cura da laje durante uns 7 dias. Os pilares, né, que são muito espessos, né, os pilares grandes que estão muito expostos ao sol, depois que a gente desforma, a gente também cura durante 7 dias
como não tem como ficar molhando o pilar e a água não ficar presa, às vezes a gente enrola no pilar um geotêxtil, tipo um feltro, né? E a gente umedece esse feltro para poder manter a cura do pilar. Então, como é que funciona? Consegui responder para você? Sim, sim, obrigado. Tá. Então, como é que vou tentar ampliar aqui esse quadrinho aqui no PowerPoint, é mais fácil do que aqui, mas vamos ver se eu consigo. Eu quero ampliar um pedaço aqui para vocês. Eu queria falar aqui nesse cantinho aqui com vocês, mas não estou conseguindo ampliar aqui não. Vamos ver se não estou. Tenta dar um Ctrl Alt mais. Eu acho que consegue. Ctrl Alt mais. É no meu aqui, não deu não. Sai da tela cheia. Deu? Tá ampliando, mas eu não consigo andar para o lado aqui. É embaixo. Tem a... Ele arrasta, né? Isso. Então vamos lá, gente. Vocês vão me perdoando aí as falhas aí, viu? Não apareceu aqui para mim andar. Sai da tela cheia e arrasta. Dá um Ctrl Alt mais agora. Tá. Tô apanhando aqui, gente. Vamos no tradicional aqui, porque depois eu vou... O que eu quero a atenção aqui de vocês nesse cantinho aqui, ó. Como é que funciona o carregamento de pilar? Lá na aula de estrutura, vocês vão ver isso com maior propriedade. Então, vamos falar o pilar do canto aqui, ó, o pilar do canto. O carregamento dele vem do centro, então você tem, você joga as tensões para a borda da viga, a viga que vai carregar esse pilar. Então, os pilares de periferia, eles são menos carregados do que o pilar de centro. O pilar de centro recebe, a laje joga nas vigas, a viga joga no pilar. Então, sempre o pilar central são os mais solicitados. Então, a gente tem que, na obra, tem uns pilares que são críticos para a gente, né? Todos eles são, a gente tem que ter qualidade em todos eles. Mas, a nível de verificação, né, e pontual, se você não quiser verificar todos, pelo menos os pilares centrais, a gente tem que estar dando uma checada, uma verificada, né? Então, é mais ou menos assim que funciona lá quando a gente está aprendendo o concreto armado lá. Então, dos pilares aí, a gente tem dúvida com relação... Na imagem da esquerda aí, gente, a gente está vendo aí quando a gente tem problema de subdimensionamento dos pilares. Lá em patologia, vocês vão ver isso melhor também, na aula de patologia. É muito grave essa questão do subdimensionamento dos pilares, você acaba tendo rompimento deles, né? Então, por conta de carregamento excessivo, né? Mas, basicamente, às vezes é um problema de projeto, né? Na execução, tem que errar muito para poder dar problema. Professor. Sim. Nesse caso aí, tem que fazer o escoramento e tirar toda essa estrutura aí e fazer de novo, né? Refazer. Que o aço que já dobrou, ele não serve mais, né? Então, eu tenho que fazer escoro em volta do entorno todinho. Se a laje tiver descido, a gente tem que macaquear a laje e botar ela no nível que a gente precisa, né? E aí eu posso, se ela tiver 100% escorada, eu posso demolir todo o pilar e fazer ele novamente. Isso, né? Se não tiver, a laje estiver comprometida, né? Se a laje não estiver comprometida, justamente. Mas a gente sempre consegue fazer a recuperação, sabe? A não ser que sejam coisas muito críticas mesmo, né? Já é muita barbeiragem, né? Muita coisa que deu errado, a gente não vai conseguir, faz a demolição do edifício. Mas normalmente quase sempre é possível fazer uma recuperação. As vigas, pessoal, né? Então falamos dos pilares, nós vamos falar das vigas. Então, são elementos estruturais que recebem o carregamento de quê? Das lajes. As lajes transferem o carregamento para as vigas, tá? E, eventualmente,
você pode ter uma viga distribuindo em cima de outra viga, também é possível, tá? As vigas numa estrutura de concreto armado podem ser revestidas, né, quando você vai fazer emboço, reboco, pintura, cerâmica, ou concreto aparente. No caso do concreto aparente, a gente tem que ter cuidado com a escolha do concreto e com a moldagem, né? Então, eu tenho que ter uma forma muito bem feita, porque o concreto vai ficar aparente. Para edifícios residenciais e comerciais, com frequência opta-se por esconder a estrutura. Então, a gente vai ocultar a estrutura, né? Então, em cima da minha estrutura vai nascer a minha parede e, normalmente, dá um dente entre a estrutura e a parede. Eu não estou conseguindo ampliar aqui, seria importante ampliar. Esse detalhe está no material de vocês. Aqui mostra isso. Às vezes eu faço... como é que o projetista escolhe a largura da viga? A princípio, né, tem o valor mínimo de norma, tem a questão dos vãos, mas as alvenarias me definem essa largura da viga, né? Então, se eu uso um bloco de 9, a minha viga menor é de 12, então eu vou ter que fazer um enchimento de 9 para 12. E isso que acontece, né? Às vezes eu tenho encho por igual dos dois lados, né? Dos dois lados eu faço o revestimento, ou às vezes eu tenho que fazer um enchimento maior de um lado só, né? Para poder compor a minha estrutura, da planicidade. Isso é o comum, os arquitetos não gostam e realmente não fica muito bom a gente deixar marcado as vigas, né, os pilares, os pilares muitas vezes não tem como, né, os pilares são muito grandes, às vezes a gente tem que mostrar ele, mas às vezes as vigas a gente faz ele embutido, tá? Então aí aqui que a norma prevalece, né, paredes externas com 25 centímetros, a gente normalmente usa as vigas de 20, né, porque aí faço o revestimento de um lado e de outro e faço o cobrimento da alvenaria. Paredes externas com 15 centímetros, eu uso uma viga de 12, para dar um recobrimento aí de 2,5, né, de 2 centímetros. Paredes internas de 15, a gente usa uma viga de 10 a 12, a norma hoje limitou as vigas em 12, né, no mínimo, né. Eu estou apanhando hoje aqui na minha apresentação, gente. Vocês vão me desculpando aí. Aqui está ampliado, aqui, ó, no slide seguinte está ampliado. Então, vocês observem aí que o enchimento... Caramba. Hoje está difícil aqui para mim, gente. Vamos lá. Paciência, vai dar certo. Vocês veem aqui, por exemplo, que a viga tem uma viga menor, eu vou iluminar a viga aqui, ó. A viga vem a laje, eu tenho a viga, porém, né, por conta de uma tubulação ou por conta de do enchimento de um pilar, alguma coisa, um detalhe de arquitetura, aqui eu tenho um tubo, por exemplo, ó, passando, não sei se está claro aí para vocês, aí a gente faz um enchimento na alvenaria. Essas tubulações revestidas, a gente tem saído muito delas, a gente tem usado shafts para poder descer esses revestimentos, né? Mas é possível de fazer o revestimento. Então, falamos dos pilares, falamos das vigas, agora nós vamos falar das lajes. Então, as lajes, elas podem ser calculadas, assim, existem vários modelos de cálculos para as lajes, tá, gente? Eu tenho laje nervorada, eu tenho laje maciça, laje nervorada, laje pré-moldada, então tenho muitas possibilidades de laje, inclusive, vai ter um trabalho hoje para entregar no final do mês aí para vocês, que é sobre escolha de estrutura. Então, as lajes podem ser calculadas de várias maneiras, tá? E com diferentes materiais. Essa variabilidade, ela depende de vão, do partido arquitetônico, depende até do tipo de estrutura que eu quero fazer, tá? Então, eu tenho as lajes moldadas no local, né, que eu faço lá meu pilar, viga e laje, concreto, né, com forma, eu faço a minha laje. Eu tenho as lajes pré-moldadas,
que vêm prontas, né? O trabalho aí, por exemplo, tem um que vai fazer para o A2, tem a Bubble Deck. A Bubble Deck, na verdade, é uma laje pré-moldada, vem pré-pronta, a gente só completa ela na obra. Então, é um tipo de laje pré-moldada. E a gente tem as lajes pré-fabricadas, né? Então, você pode ter uma laje com moldagem completa, eu compro a laje e já instalo ela, ela está pronta, ou eu faço alguma concretagem na minha obra, parcialmente, né? E tem as lajes mistas, né? Que é a terminologia mais antiga, que ela é feita de componentes pré-moldados ou pré-fabricados e com moldagem completa no local. A gente vai mostrar imagens de cada um desse tipo aqui para vocês. As lajes maciças. Então, no canto superior à direita aí, aqui eu tenho a minha laje maciça. Então, a laje maciça, normalmente a gente faz, e aí às vezes elimina as vigas quando a gente faz laje maciça. Então, ela dá uma produtividade na execução muito grande, porque a minha forma é lisa, né? Eu não tenho recortes na minha forma. Então, existe essa possibilidade. E, às vezes, ela tem uma rigidez maior também. Então, às vezes, laje de estacionamento, a gente acaba optando por uma laje maciça. Lajes nervuradas. Essa laje da direita embaixo aí, são essas lajes onde eu tenho essas vigas, né? As vigas é uma grelha, na verdade, né? Essas grelhas, essas nervuras formam uma grelha. Esse tipo de laje, ela te oferece algumas vantagens, por exemplo, com os vãos, né? Você tem um volume de concreto menor, comparado com a laje maciça. Você consegue vão entre pilares maior. Então, em áreas comerciais, por exemplo, em lajes comerciais, é muito utilizado, essas lajes nervuradas. Ela tem o impedimento que, às vezes, arquitetonicamente não está agradável, você acaba tendo que usar um forro, né? Mas, hoje o pessoal até já gosta mais de usar a laje nervurada aparente. Eu já vi desse tipo de laje em estacionamento subterrâneo. Usa muito. Nas áreas comerciais e de estacionamento, a gente usa muita laje nervurada porque é a mais econômica, né? Ela tem um problema de acústica, ela passa no cálculo com uma espessura bastante mínima, assim, na capa de concreto em cima, então ela tem um problema de acústica. Para resolver esse problema de acústica, a gente está aumentando a capa de concreto lá na parte superior. E aí ela começa a ficar não tão competitiva quanto as outras lajes, né? Mas, tecnicamente, a nível de segurança, a gente pode falar assim que é uma das lajes mais econômicas de fazer e muito segura. Mas aí ela tem essa questão da acústica, que aí a gente tem que tomar um cuidado. E a gente tem as lajes pré-moldadas, né? A gente falou da maciça, as nervuradas, e tem as lajes pré-moldadas, que é essa que a gente está aqui à esquerda, canto superior aí de vocês aí. Então, na laje pré-moldada, aí eu tenho vários tipos de pré-moldados, né? Tenho pré-moldado que eu faço um enchimento, eu tenho um pré-moldado que ela vem pronta, eu só vou ligando uma laje na outra, não tem enchimento, tem vários tipos de pré-moldados. E eu tenho as lajes mistas, né? Que é uma laje onde eu tenho uma forma de aço, estou tentando iluminar ela aqui para vocês, que é o steel deck, né? É um deck, na verdade, onde a forma também faz parte da estrutura. Então, é uma laje onde a minha forma também é estrutura. Então, eu só faço um complemento de... Eu só faço um complemento de tela e faço o concreto. Então, sobe aqui a minha forma, né, que é uma forma metálica, ela vira também, faz parte da minha estrutura. Se vocês forem, que eu conheço, assim, todo mundo pode visualizar, no estacionamento do Shopping Taguatinga, é todo ele praticamente de steel deck. Então, é muito prático, muito rápido, você usa menos escoramento, é bem produtivo esse tipo de laje aí.
Então, as lajes maciças, tá? Ou seja, elas são executadas totalmente na obra, e segundo a norma lá, a 6118, vocês vão também aprofundar isso lá na aula de concreto armado, a laje, então ela dá como limite mínimo as espessuras de laje, né? Uma laje de forro, por exemplo, de cobertura, onde eu não vou ter trabalho em cima, né? Laje de cobertura, onde eu não vou ter movimento em cima, vai ser só um forro, a minha espessura mínima é 5 centímetros. Uma laje de piso, 7 centímetros. De mínimo, uma laje de balanço, 7 centímetros, e uma laje de garagem, o mínimo, 12 centímetros. Acontece que os vãos, hoje a gente está usando vãos maiores, então essas alturas mínimas a gente nunca consegue elas, sempre é mais do que isso. Às vezes você está num apartamento, às vezes a laje é de 16 centímetros, por exemplo, né? Tem mais o problema de acústica, que vem agravando essa situação. Então, tem que somar as duas. Mas, a nível de estrutura, essas são as alturas mínimas para lajes. Laje maciça, normalmente eu tenho um escoramento, a laje é lisa por baixo, né? Aqui vocês estão vendo uma estrutura metálica e com uma laje de concreto armado. Aí você faz uma laje, uma forma lisa e concreta tudo de uma vez, né? Você usa menos escoramento. Então, quais são as vantagens da laje maciça? Possibilidade de emprego de telas soldadas, isso é uma vantagem, porque na parte do aço, a tela soldada, você tem produtividade na execução, reduzindo o tempo de colocação. Facilidade no lançamento e adensamento do concreto, né? Então, você tem uma laje maciça é mais fácil de concretar do que uma laje nervurada, que você tem que ter o cuidado de concretar nervura por nervura, garantir que não tem problema. Segurança na execução da concretagem, porque normalmente não tem vigas para você tropeçar, o escoramento é melhor, mais resistente também. A estrutura tem maior rigidez, né? Então não há necessidade de área para depósito de materiais inertes. E desvantagens, né, da laje. Aqui está errado esse texto aqui, tá, gente? Na verdade, se você for concretar a laje, fazer o concreto na obra, aí você tem necessidade de guardar materiais, né? Se você vier com concreto usinado, realmente você não tem essa necessidade de guardar brita e areia na obra, né? Já vai vir um concreto pronto. As desvantagens é o alto consumo de madeira para as formas, né? Tempo de execução das formas, quanto mais formas você tiver, mais você vai gastar tempo e dinheiro, e maior peso em geral da sua estrutura. A laje maciça, normalmente, ela é mais cara por conta disso. Mas ela tem sido bastante empregada hoje por conta das questões de acústica, né? A norma de desempenho, ela bate muito nessa questão da norma acústica e o consumidor está muito atento a isso. Então, nesses edifícios de maior poder aquisitivo, onde o pessoal reclama muito, então a gente tem optado por fazer laje maciça. A laje nervurada. Pessoal, se tiver muito rápido a fala, aí vocês vão me interrompendo. Se tiver dúvida, abre o microfone e fale aí, tá? As lajes nervuradas, né? Aí, visualmente, a gente já percebe muita diferença, né, da laje nervurada da laje maciça. Então, tem como particularidade a existência de nervuras na parte inferior, e lá na norma, na 6118, que é a norma de concreto armado, ela limita essa distância entre nervuras entre, no máximo, 1 metro, 100 centímetros. Né? Então, a laje nervurada está limitada nessas dimensões, 1 por 1. O que a gente tem adotado de fazer hoje são menores, na verdade, 80 por 80 é o que tem sido utilizado. A espessura das nervuras, a parte inferior dela não pode ter menos do que 4 centímetros, e o apoio da laje deve ser ao longo das nervuras, né? Então, a laje se apoia ao longo das nervuras.
Então, aí uma imagem para vocês de laje nervurada. Observa aí que o vão da esquerda, aí, o vão entre pilares é bastante grande. Na laje maciça, a gente não consegue esse vão, a laje nervurada consegue esse vão. Por qual motivo consegue esse vão maior? Porque o modelo estrutural da laje nervurada é o modelo de grelha. Então, as grelhas, né, como você faz, você tem várias vigas, na verdade, né? Então, essas vigas, essas nervuras, enrijece bastante a estrutura. É como se você pegar uma chapa metálica, por exemplo, fazer um vinco na chapa, ela já dá uma rigidez. Se você pegar a chapa metálica, ela estiver lisa, você consegue amassar ela mais fácil. Se você fizer uma nervura nela, você já vai ter dificuldade. Se você fizer duas nervuras, outra dificuldade. Quanto mais nervura tiver, você percebe que ela você vai enrijecendo aquela chapa metálica. Isso é uma comparação meio grosseira, mas é só para vocês entenderem. As nervuras dão um enrijecimento maior. E com isso você consegue alcançar um vão maior. Você tem menos deformação. A laje maciça... Então, as nervuras é como se fosse uma viga. E é uma viga, na verdade, né? Então, passa um aço aí dentro para poder vencer esses vãos aí. Isso no concreto armado. Se eu quiser um vão maior, eu tenho que partir para o concreto protendido. E se eu quiser maior, aí eu tenho que ir para uma viga, uma estrutura metálica. Então, as lajes nervuradas, o material do enchimento. Sim. O senhor falou que essas nervuras, elas funcionam como, de certa forma, vigas, né? Isso. No caso, por exemplo, de passar a tubulação, a hidráulica por aí, ou a elétrica, não seria mais complexo esse sistema? Muito mais complexo. A gente não passa instalações nessas nervuras, não pode, entendeu? Você pode passar superficialmente algum tipo de instalação na capa do concreto lá em cima, você não passa na nervura, mas o que a gente faz é não fazer, a gente passa a fazer as instalações todas aparentes, entendeu? A gente não coloca as instalações embutidas. E, na verdade, a prática hoje, até mesmo na maciça, a gente, no convencional, pilar, viga e laje, para dar agilidade na obra, a gente está tirando as instalações de dentro das estruturas, né, de dentro da laje, e fazendo aparente. Quando a obra prevê o forro, né? Se não tiver o forro, eu mantenho ela embutida. Ok? Entendi. Nas lajes nervuradas, então, qual que é o material do enchimento, né? Ou eu posso fazer a forma, nessa imagem inferior aí que eu estou mostrando para vocês, é uma forma metálica, uma cubeta que a gente chama, ela é de um plástico, né? É de polipropileno, e que dá a forma. Então, a gente encosta uma na outra, ela já faz a forma das nervuras. Mas eu posso fazer essas nervuras também com enchimento com blocos vazados, um bloco de concreto, ou até mesmo com um EPS, né? Um EPS mais denso, um isopor, o EPS é o isopor, eu posso fazer essas nervuras, fazer esses enchimentos com esse EPS, não necessariamente com essas cubetas. A imagem de cima aí mostra para vocês isso aí. Qual o tamanho que elas podem ficar assim para transporte, para levar para a obra? O que, assim, A laje nervurada, ela pode ter um tamanho maior para montagem? Não, você tem que montar ela, concretar na obra, né? Você vai montar a forma na obra, tudo na obra. Você vai fazer o concreto moldado em loco. Você não faz ela pré-moldada e traz, não. Ah, entendi. Você monta a forma na obra e concreta lá na obra. Você não faz ela pré-moldada, não. Tá? Também pode ser substituído esses vazios, né? Por formas, que é essas cubetas, né? Então, no cálculo estrutural, esses espaços vazios, eles são desconsiderados, né? E aí, dando spoiler para vocês, também lá no Bubble Deck é isso que acontece, né? Quem for fazer o trabalho de Bubble Deck, o Bubble Deck, na verdade, cria espaços vazios, né? Para poder ganhar maior vão e maior produtividade. Essas formas podem variar de tamanho? Elas podem. Você tem forma...
ela pode ter no máximo 1 metro. A norma não permite que seja mais de 1 metro, mas você tem elas de 90, de 80, de 60. Essas formas plásticas, né? E alguns fabricantes. Tem diversos, cada fabricante ela acaba tendo um formatozinho diferente. Então, isso até é um problema quando a gente vai fazer o projeto de estrutura, acaba que o projetista tem que escolher um fabricante para fazer o desenho dele. Então, você fica limitado àquele fabricante que o projetista escolheu, né? Então, tem a PEX, por exemplo, que tem essas lajes nervuradas, essas cubetas, que ela aluga para a gente, ou vende ou aluga. E tem esqueci agora o nome, uma outra empresa que tem essa mesma cubeta também. Ela tem um escoramento e ela aluga para a gente. Tem o escoramento e tem a cubeta presa no escoramento. Professor, e em questão de quantidade, as duas gastam a mesma coisa, se for basear em concreto, ou essa aí gasta menos? Não, a mesma coisa. Você está falando das duas imagens que está na obra, né? Isso, da maciça e dessa nervurada, em questão de quantidade de concreto, as duas utilizam a mesma proporção para a mesma metragem? Não, a maciça consome muito mais concreto que a nervurada. Imaginei. A nervurada, Beleza. ela é mais econômica. O problema Entendi. dela está por questões acústicas. Uhum. Então, aí a gente tem que aumentar a capa de concreto, mesmo que estruturalmente ela passe, mas como ela tem muito, aí ela causa um problema de acústica. Mas ela fica numa espessura maior, né? Do que a maciça. A altura, a espessura de concreto, a maciça tem mais, mas a altura da laje é maior, né? Às vezes, vamos dizer que, para o mesmo vão, vamos dizer que você tem uma laje de 16 centímetros de concreto maciça, quando você vai para a nervurada, você vai para uma laje, às vezes, de uns 37 centímetros de altura. Aí você tem que observar o pé direito do prédio, né? Também tem essa questão que a gente tem que olhar, uma questão de arquitetura. Se eu começar um prédio de baixo até em cima e querer trocar, eu não posso trocar o tipo de laje, tem que ser de cima, de baixo em cima tem que ser o mesmo tipo. Não, você tecnicamente pode trocar. Tecnicamente é possível se trocar, mas não faz sentido. A gente tem que escolher um sistema que atenda a obra como um todo. O que acontece que tem diversificação? Às vezes, a estrutura da laje da torre, né, principal, que é dos apartamentos ou a comercial, a gente faz um tipo de estrutura por conta da repetitividade, por conta do desenho, e às vezes a laje de estacionamento, né, tem mais trânsito, é mais pesado, a gente faz outro modelo, né? Mas tecnicamente ele é possível, só não faz sentido a gente alterar, entendeu? Mas é possível alterar, mas não faz sentido, entendeu? Então, quando a gente saiu para uma estrutura, a gente define e vai ela até o final. Entendi. Tá? Então, nas lajes nervuradas também eu posso preencher com um EPS, com bloco cerâmico, que é o que está na imagem aí. Esses blocos cerâmicos chama tavela. Então, às vezes eu tenho essas lajinhas pré-moldadas e eu preencho com bloco cerâmico ou com EPS. Né? É uma possibilidade em residência, obras de menor responsabilidade. Tecnicamente ela está correta, mas também a gente sempre esbarra no problema de acústica aí, né? Lajes nervuradas, e eu posso também preencher com concreto celular. Concreto celular é esse blocão que vocês estão vendo na imagem aí. Ele é bem mais leve que um concreto normal, que um bloco de concreto normal, e ele é cheio de poros, né? Então ele é mais leve. Eu posso fazer as nervuras também com esse concreto celular. Aí quando eu concretar, aí eu não vou ver os vazios por baixo. Quando eu tirar a forma, eu vou ver ela toda preenchida, porém no miolo dela está esse bloco de concreto celular. Então é muito Professor, mais. Sim. Qual a mistura para fazer esse concreto celular? Argamassa normal, alguma coisa assim, ou algo diferente? Ele é diferente. Ele é um concreto que você bota aditivos nele para gerar vazios, para gerar bolha nele, e ele é autoclavado. Você leva ele, entre aspas, aí, numa panela de pressão, num autoclave, que é um instrumento que vai curar ele com alta pressão.
né, de vapor a alta pressão. Aí ele cura, e aí ele tem na formação dele vai ficar microcélulas vazias, por isso que ele é bem levezinho. É um concreto celular. É um bloco de concreto celular. Isso é só numa indústria especializada que faz, e ele é leve de transportar e tudo mais, né? Ele tem um problema de que ele é higroscópico, ele, na presença da água, ele incha e tal, mas na laje, depois que você concretar e impermeabilizar, você não vai ter esse problema mais, né? Então a função dele só é para não deixar a laje pesada, né? Ou estrutura pesada. É só para não deixar pesada. E você está substituindo a forma, né, por ele. Ele não tem função estrutural, não tem nada, né? É só para poder preencher os vazios, que o concreto convencional é mais caro que ele, né? Então, e às vezes, comparando o preço da forma de plástico, né, as cabaças de plástico, às vezes pode ser que seja competitivo. A gente tudo tem que fazer conta, né? Então, às vezes, você está trocando ele pela forma, né? Então, e na forma, quando você desformar, você vai ver o vazio. Esse aqui, quando você desformar, você não vai ver o vazio, você vai ver o concreto todo num nível só. Aí são opções técnicas de arquitetura, de visual, a gente tem e econômica, a gente tem que fazer essas contas aí. Tecnicamente, tudo que a gente está mostrando aqui para vocês, ela é possível de se usar, tá? Aqui é a montagem da laje nervurada montada no local. Então, é esse processo. A gente monta o escoramento e vem colocando as cubetas. Depois das cubetas, a gente vem e coloca a armação. Normalmente, próximo aos pilares, não tem as cubetas, né? Porque existe um efeito de puncionamento dos pilares, que a laje ficaria muito fina e ela ia trincar. Então, em volta dos pilares, a gente bota uma laje maciça que chama capitel. Né? Você está vendo aí na imagem dos pilares, próximo a ele estava meio vazio aí. Mas esse vazio aí ele é proposital, é para poder dar rigidez próximo ao pilar. Depois da cura, essas formas são retiradas ou elas permanecem na Não, elas são retiradas. Você aproveita na próxima concretagem. Você reaproveita elas. Tá? Então, todas as etapas executadas são feitas no local, não é pré-moldado. Necessidade de uso de forma e escoramento, além de material do enchimento, né? Se não for ter o enchimento, é a minha cubeta. Pode-se utilizar forma de polipropileno ou metal. Na verdade, de metal muito raro, porque ela amassa e é muito mais cara que a de polipropileno. A gente tem essas outras lajes mais simples, nervuradas aí, que é considerado nervuradas. A gente tem ela de concreto armado, pode ter de concreto protendido também, e tem as treliças, que é mais comum ver hoje em dia em construções residenciais, né? As treliças a gente vê bastante. Então, composta de vigota pré-moldada, né? Que são essas vigotas que a gente enche ou com tijolo de cerâmico, né? Que é a tavela, ou também com EPS, com isopor. Então, vantagens aí das lajes nervuradas. Simplicidade de execução das formas, então você está eliminando Aparentemente, quando a gente olha desformado, pessoal, isso é difícil de fazer. Mas não é difícil, né? Olha, que essa hora que você espalha a forma, vem aqui concreta. Não tem dificuldade de fazer. Ela tem bastante agilidade. É mais fácil mexer com ela que você ficar mexendo com muita madeira, muita forma de madeira. Então, menor peso próprio. A laje, como tem menos, o volume de concreto é menor, comparado com a laje maciça, para o mesmo vão, então ela vai ser mais leve. Maior capacidade de vencer os vãos, por conta dessa nervura, você consegue vencer vãos maiores, né? O modelo de cálculo é o modelo de grelhas. Maior capacidade de vencer vãos, maior isolamento térmico acústico, dependendo da capa de concreto. No ambiente onde que você está, né, onde ela existe, por conta desses vazios, o ambiente realmente tem um efeito acústico para o ambiente, mas para o ambiente superior, não tem, né? Possibilita a obtenção de tetos com superfícies planas, então a parte de cima pode ser plana, e possibilidade de descontinuidade na superfície da laje, você consegue ter descontinuidade. A desvantagem agora, né? Tem vantagem e desvantagem. O consumo de aço
ela é maior porque, na verdade, o que está resistindo mais, as peças são mais esbeltas, é o aço, é que passa a resistir à flexão. Então, na laje maciça, o volume de aço por concreto é menor do que na laje nervurada. Exige maior cuidado durante a concretagem, porque concretar essas vigotas, você tem que garantir que elas não vai dar broca, né? Então você tem que vir vibrando elas, então é uma atenção a mais. Consumo de maior inerte, cujo preço pode ser elevado, ou na ausência desse, maior consumo de formas, né? Esse material que não de preenchimento, né? A forma pode ser mais cara, você tem que fazer a conta. Necessidade de espaço para estocagem do material inerte, que é esse material de enchimento da forma. O material inerte de enchimento é a própria forma de EPS ou o bloco celular ou o EPS. Você tem que estocar espaço para estocar tudo isso. Mas eu vejo ela como uma das maiores. Durante muito tempo a gente usou elas demais porque a produtividade e o consumo de material ele é menor. Mas aí agora envolve esse problema de acústica, a gente parou um pouco de usar. Aí algumas imagens para vocês de lajes nervuradas. Observa que fica realmente um plano, né, muito limpo, né? Então você tem mais mobilidade no layout também, isso é uma vantagem. Então se você quiser fazer as paredes em qualquer lugar, ela é possível, né? Então numa laje pilar, viga e laje, você enrijece o layout do ambiente. Vai sempre ficar marcada a viga ali, né? Você pode mudar, mas a viga vai ficar marcada. Você tem que tampar com forro. Nesse caso aqui, você faz o layout que você quiser. Lajes pré-moldadas aí, ó. Caracterizada por possuírem as vigotas pré-moldadas, né? Então, pré-moldada quer dizer que ela foi pré-feita, fora, você transportou e está executando na obra, né? E depois você faz o complemento de concreto. Aí alguns exemplos, uma imagem aí de uma concretagem, é uma capinha de concreto de 4 centímetros, também tem problema de acústica essas lajes, o som acaba, preciso você fazer uma capa maior para poder vencer esse problema da acústica. Tem um perigo de execução, que às vezes você está concretando, um tijolo desse quebra, aí o cara vaza lá embaixo, tem um certo perigo a utilização. Então, em obras que têm muita produtividade e tem o consumo muito elevado, a opção não é fazer essa laje aí, porque é muito cuidado que você tem que ter. Mas, tecnicamente, é uma laje viável. Aí, uma outra imagem também das treliças, né? Tem a mesma função da viga T, da vigota. Você faz um preenchimento com bloco cerâmico também, próprio para isso. Outra imagem aí, para vocês. Vantagem. Ela é simples, tem uma certa rapidez para se executar. Pouco material de forma, você não tem, a não ser para as vigas, né? Vigas e pilares, você vai usar madeira para forma, mas a laje não tem forma nenhuma, né? A forma é a próprio tijolo e a própria vigota. Tem uma redução de mão de obra, porque ela é bem simples, né? Mas ela é arriscada para obras que tem que ter muita produtividade, você tem prazos para cumprir. É meio arriscado você utilizar, né? Desvantagem, então. Ela tem menor rigidez, ela é mais delgada, né? Então, você pode ter problemas patológicos maiores, por exemplo, ela tem limitação, né? Eu não posso usar em cima uma caixa d'água direto em cima de uma laje, por exemplo, porque como ela é muito delgada, ela não resistiria. Falta de aderência do concreto nas vigotas é um risco também nessa capa de tijolo, às vezes eles acabam soltando. Grande possibilidade de fissuras nas emendas também, isso é um problema. Entre o tijolo e a vigota costuma aparecer fissuras. E ela reduz muito a flexibilidade da sua obra, né? Então, ela é para baixas capacidades de carga, né? Vamos dizer assim. Aqui as lajes mistas, que é a laje, o steel deck, né? Onde eu uso a forma metálica, ela se incorpora à laje e ela passa a fazer parte da estrutura, ela entra no cálculo estrutural.
Então, a forma de aço é incorporada ao sistema de estrutura, funciona antes da cura do concreto como suporte para o concreto e depois ela funciona como a própria estrutura. Então, ela tem, dependente do fabricante, ela tem o perfil do desenho aí é diferente. Então, tem vários modelos. Quanto mais vinco, né, mais recorte tiver, mais rígida vai ser a minha laje, maior vai ser o vão que eu vou alcançar. Então, essa do lado esquerdo, por exemplo, eu consigo alcançar um vão maior do que a do lado direito, por conta que a do lado esquerdo tem mais vinco, né? Influencia também a espessura da chapa. Vantagem delas: dispensa o escoramento, é um escoramento parcial que a gente usa. Redução de desperdício de material, se você não tem escoramento, você está em madeira, você não corta madeira, né? Só o steel deck já vem pronto, você já, na medida, só pregar e aparafusar e fazer o aço complementar e concretar. Facilidade de instalação, realmente ela é mais fácil. Facilidade de passagem de dutos e fixação de forro também. Você pode fixar o forro na chapa metálica ali, que tem maior facilidade. Redução ou eliminação da armadura de tração, porque o aço da forma faz todo esse papel. Praticidade de execução, né, a velocidade é bem aumentada. Sistema não havendo etapas de desforma. Então, depois que você concretou, aquela etapa de tirar a forma não existe. Concretou, você só vai tirar algum escoramento pontual que precisou fazer. Então, não tem a etapa de desforma. Agora, as desvantagens desse tipo de laje. Necessidade de utilização de forro suspenso, né? Se a arquitetura não for agradável visualmente, né? E não é, porque é metal, e aí a gente não gosta disso dentro, por exemplo, de um residencial. Aí você acaba tendo que utilizar forro. É a mesma coisa que as lajes nervuradas. Nem todo mundo gosta de ver as nervuras, então você acaba usando forro. Maior quantidade de vigas secundárias, caso não se utilize o sistema. Então, tem algumas vigas secundárias que a gente é necessário usar. Escorado ou formas de grande altura, devido à limitação dos vãos. Quando você tem um pé direito muito alto, aí você precisa de escorar. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês visualizarem melhor aí, ó, as lajes pré-moldadas, só para enriquecer a nossa visualmente aí. Essas são as lajes pré-moldadas que a gente fala. A gente não recomenda para obras onde precisa de velocidade, né, assim, multipavimentos, né? Então é mais arriscado, tem uma execução, apesar de ser muito simples, mas é mais singelo andar em cima, preparar essa laje, eu acho mais perigosa. A laje maciça é essa que tem a espessura toda, então ela é densa em escoramento, né? Aqui são as lajes, laje plana, também é uma laje de concreto armado, onde a espessura dela te permite que não tenha vigas. Então, a laje está jogando o carregamento direto para os pilares. Então, elas podem ser protendidas ou não. Essas lajes, são muito utilizadas quando a gente quer fazer um prédio comercial onde o layout ele é flexível. Eu quero aluguei um andar hoje para uma empresa, daqui a 2, 3 anos essa empresa sai e ela precisa de um outro layout, a gente faz um novo layout. Ela tem uma produtividade muito grande na execução, porque você não tem vigas, né? Então é muito rápido a execução, é muito boa. Então, e dá um acabamento muito bonito, né? Muito plano. Às vezes até ela como laje aparente fica adequada. As lajes nervuradas, o vão os grandes vãos é o que nos leva a utilizar esse tipo de estrutura. Aí as imagens para vocês. Aqui imagens de lajes mistas. Aí quem quiser ver no local, lá no Shopping Taguatinga, tem essas no estacionamento do shopping dessa maneira, então agora vocês já podem observar lá. Então, ela se concreta, não tem escoramento,
É uma estrutura metálica com essas vigas intermediárias, você joga o steel deck em cima e vem com concreto. A produtividade é muito boa e é bem bacana de utilizar. As lajes protendidas, aí, nesse caso das lajes protendidas, vocês vão ter lá, vocês vão ter concreto armado e deve ter um capítulo lá nessa matéria de estruturas do concreto protendido. O concreto protendido, ele tem essa vantagem da gente ter uma laje aqui, ó. Provavelmente as lajes planas, que a gente está mostrando na imagem agora, laje plana, são lajes onde o concreto ele é protendido. Então, a proteção substitui as vigas, né? Então, são cabos de aço que passam dentro do concreto. Vou voltar lá para vocês verem. Cabo de aço passa dentro do concreto. Depois que eu faço a concretagem, a gente faz o macaco, com o macaco hidráulico, a gente puxa esses cabos e esse cabo gera uma tensão de compressão nas lajes, fazendo com isso que você ganhe rigidez na laje. Então, com isso, você diminui a quantidade de armação, é possível fazer vãos maiores do que as lajes nervuradas. Então, você pode ter a laje nervurada protendida também. Então, é uma tecnologia, quem usa muito laje protendida aqui em Brasília é a Via Engenharia usa muito laje protendida. As outras empresas não têm usado, mas a Via usa bastante. Estruturas pré-moldadas, né, pilar, viga e laje, utilizadas aí, pavimentos, o que limita em altura, os pavimentos são as alturas dos pilares, que a emenda do pilar, ela é uma emenda quase que impossível de se fazer, né, então difícil de se fazer. Então, ela está limitada na altura, né, dos pilares. Mas é muito rápido a produção, você faz isso numa fábrica de pré-moldados, transporta para a obra e só faz a montagem. Então, você não usa forma, não tem a etapa de escoramento, a própria laje já vem pronta, né? Produtividade muito alta. Estruturas metálicas. Aqui uma estrutura metálica bacana de ver, a terminal rodoviária da rodoviária interestadual, ela é toda estrutura metálica, na parte da cobertura dela. A gente tem outros prédios aqui em Brasília que é estrutura metálica, então fica a imagem aí só para vocês verem. Tá em qual slide? O meu parou em laje protendida. Laje protendida? Não sei se foi só o meu também. Todo mundo tá travado na laje protendida? O meu tá parado também na protendida. Eu tô saindo aqui da apresentação. Estou descompartilhando a tela, vamos ver se resolve aqui. Vou compartilhar novamente. Vocês já estão vendo a minha tela novamente? Sim. Já. Então, depois da laje protendida, eu falei dos pré-moldados, da estrutura pré-moldada. Então, na estrutura pré-moldada, ela tem a vantagem de ela vir pronta, né? Então, a indústria faz lá, a fábrica de pré-moldados vai executar o pilar, a viga e a laje, traz tudo e você monta, né? Então, a limitação dela está na altura dos pilares, que os pilares não podem ser emendados, né? Essa é uma emenda difícil de ser feita, né? Então, mas tem muita agilidade na sua execução. Passei o slide agora para a estrutura metálica. Passou para vocês aí também? Agora tá tranquilo. Tá. Então, estrutura metálica, dando aí visualmente, passando por fora, você já consegue visitar aqui a rodoviária interestadual. Então, ela é toda estrutura metálica. Ela é estrutura metálica tubular. Então, são tubos redondos. E a da imagem da esquerda é um prédio de estrutura metálica de vigas, pilares e vigas, viga I e pilares H. Então, você tem várias formas de fazer estrutura metálica.
Então, quem tiver curiosidade, é fácil, né? Não precisa pedir licença, é só ir lá na rodoviária e observar. Os vãos entre pilares, se vocês forem lá, vocês vão ver que são vãos bastante extensos. A distância de um a outro é grande. Então, e esses tirantes que estão em cima, que vocês estão vendo em cima aí, na verdade, eles é que estão funcionando como pilar, né? Para aguentar toda a laje. Ele leva para o pilar central, né? O carregamento vai para os pilares centrais. São 4 pilares só, aparentemente, que segura toda a laje, mas se observar, os tirantes também estão ajudando. Estruturas de madeira, mostrando aí para vocês. Não sei se passou o slide aí para estrutura de madeira. Então, no Brasil, a gente usa pouca estrutura de madeira, né? Na verdade, o que usa, poderia usar mais. Existe aí também no trabalho de vocês vão falar sobre madeira engenheirada. Com essa madeira engenheirada, a madeira que ela é retrabalhada numa fábrica, ela promove maior resistência para a madeira, você consegue fazer esse predinho, por exemplo, do lado direito superior da tela de vocês, todo de madeira, tem aí 6 pavimentos, né? Então, é possível fazer grandes estruturas também de madeira. Mas são madeiras especiais com tratamento bastante especial. Um item importante sobre estrutura, que nós vamos falar agora, é sobre o escoramento. Durante a execução, nesse ponto aqui, que está toda a segurança da obra, tá? Inclusive contra acidentes. Então, é importantíssimo essa verificação, tá? Durante a obra, ver se o escoramento está adequado. Importante que a gente peça pessoas especializadas para executar o projeto de escoramento e a gente seguir à risca o escoramento, para que a gente tenha uma estrutura bem feita e segurança para o operário durante a execução. Então, qual que é essa fase, né, o passo a passo da forma de escoramento? Você monta os pilares, lá no pilar, nessa imagem central que vou tentar. Eu estou aqui, na verdade, estrutura de madeira. Ainda está em estrutura de madeira? De madeira? Uhum. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Sim, está aparecendo. Eu vou passar direto lá para a fase do trabalho de vocês para a semana que vem, e nós vamos parar aqui nessa parte do escoramento hoje, porque é um item bastante importante. Eu vou voltar nele na semana que vem. Tá certo? Porque a gente vai ter que perder um tempo aqui nessa parte de escoramento para o entendimento de vocês. São poucos slides, mas a gente vai discutir bastante sobre eles. Na próxima aula a gente volta na parte de escoramento. Tudo bem? Quero passar aqui a parte do trabalho para vocês da próxima semana. Na próxima semana não. Vou dar um tempo maior aqui para vocês nesse trabalho. Vocês estão vendo a tela aí do trabalho? Aqui sim. Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Eu estou passando para vocês um projeto de arquitetura. Vou mostrar ele aqui e volto aqui nessa tela aqui, ó. Onde eu tenho aqui uma planta de situação, aí com calma vocês vão olhar, onde eu tenho aqui uma planta de cobertura, aqui embaixo, ó, a planta de cobertura do prédio, a planta de localização dele aqui, é esse prédio que está aqui é uma área, esse prédio está localizado aqui,
Isso, essa localização é mais de referência. Vocês não vão precisar de usar dessa planta, não. Mas é para vocês entenderem o projeto. Eu tenho aqui um subsolo. Eu tenho aqui o pavimento térreo. Eu tenho o pavimento tipo. Aqui tem uma caixa de escada, 2, 3 caixas de escada, 3 caixas de elevador, são 6 elevadores. Tem um apartamento na ponta. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 apartamentos por andar. Tem aqui um cortezinho do prédio. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então, que vocês vão, qual que é a meta aqui no nosso trabalho? Então, entendendo o prédio aí, ó, tem um subsolo, caixa, posto do elevador aqui embaixo, reservatório, posto de elevador, subsolo, nível do térreo, 6 pavimentos tipo e mais a cobertura. Esse é o nosso prédio. Qual que é o objetivo? Nós vamos definir, vocês vão definir cada grupo, aí agora é em grupo, definir qual que é o sistema estrutural desse prédio. Então, vocês vão dar a opinião de vocês, e aí pode ser concreto protendido, pode ser concreto pré-moldado, pode ser alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural nós vamos deixar de lado, não vamos fazer agora, não, nós vamos falar sobre ela mais lá à frente. Pode ser pilar, viga e laje, pode ser laje nervurada. Vocês é que vão escolher e justificar por que escolheu, tá? Não se preocupem aí se está certo, se está errado, nós vamos discutir. Então, definir o sistema estrutural para o projeto, que eu passei ali, está no material já de vocês. Definir qual é o sistema de forma. Definir o sistema estrutural significa, pessoal, eu vou para uma laje nervurada. Mas e qual que é o sistema de forma? Nervurada com bloco, nervurada com as cabaças, ser concreto protendido, então são coisas distintas. Vai definir o ciclo de concretagem, aí vocês vão ter que pesquisar um pouco. O que é o ciclo de concretagem? Eu concreto hoje, que dia que eu vou poder concretar? Concretei hoje o primeiro pavimento, que dia que eu vou precisar de concretar o segundo? Eu vou usar a mesma forma que eu usei embaixo ou vou usar uma forma nova por de cima? Então, esse ciclo de concretagem é isso, né? E a sequência. Vou concretar o pilar, as vigas, o laje, vou fazer tudo junto, vou fazer proteção 50%, proteção 100%. Vocês vão pesquisar, né, e trocar ideia com vocês, pode trocar ideia comigo também, a gente vai ajudando a monitorar. A sequência da desforma, e faltou aqui definir o sistema de escoramento e reescoramento. Né? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas a gente já está dando trabalho agora para vocês já recolher o material. Incluindo o período de retirada. Então, você vai definir o escoramento e vai falar quando é que vai tirar o reescoramento. Vocês vão ter que fazer pesquisa para descobrir isso tudo aí. Eu vou falar disso na próxima aula, mas vocês vão ter que se aprofundar e apresentar isso para nós. Fazer um detalhe esquemático de cada etapa. Não precisa desenhar as formas. Se quiser desenhar, quanto mais enriquecido for o projeto de vocês, melhor. Mas pode ser esquemático, não precisa ser exatamente igual está no desenho lá. Pode ser esquemático, tá? Mas que seja feito lá no projetinho, no AutoCAD ou no Revit, onde vocês quiserem fazer. A data para entrega, hoje para dia 21 de maio. Dia 21 de maio deve ser uma semana antes da nossa prova. Dependendo da nota desse trabalho aí, da qualidade desse trabalho, nem prova vai precisar fazer, mas tem que ter qualidade no trabalho, tá? Então, essa é a nossa missão, tá certo? Dúvida aí? Vamos tirando as dúvidas aí. O trabalho do seminário é para apresentar que dia mesmo? Ou vai definir a data ainda? Esse aqui, vocês vão, a entrega e a apresentação dia 21. É o do seminário, o outro lá da... Não, o outro é depois, é para o A2, né? Deve ser vai ser lá para final de junho. Ainda não marquei, não. Esse aqui deve ser uma semana antes da nota do A1, da prova do A1. O A1 eu tenho que fazer até no dia 28, que é uma semana depois. Então, a proposta é fazer este trabalho aqui para entregar no dia 21, que é uma semana antes,
E aí, dependendo da qualidade da apresentação de vocês, nós não vamos nem fazer prova, não. Vai ser a nota somada com o que já fez até hoje, mais esse trabalho aí. Tá certo? Professor, Sim, pode falar. essa parte de detalhe esquemático, o senhor quer que a gente faça ele num programa tipo o Revit ou AutoCAD? Isso. Tá, beleza. Tá? Vai pegar lá a forma, né? Vamos pegar aqui pegar lá o apartamento tipo, por exemplo. O tipo vai repetir 6 vezes, né? Que são 6 tipos. Então, como é que vai ser? Qual que vai ser o partido estrutural? Então, precisa desenhar exatamente o que está aqui? Pode ser esquemático, tá? Não precisa desenhar tudo isso aqui. Eu acho que é simples de desenhar. Tá? Quanto mais enriquecido for, fazer a plantinha da forma, né? E fazer a sequência, pilar, virilagem, aproveitar o corte aqui, ó. Vamos lá no corte. Para montar o ciclo de concretagem, o ciclo de escoramento e rescoramento, aproveitar o corte aqui, fazer um esquema de corte mostrando como é que é o escoramento que vocês estão escolhendo. Escoramento tem vários tipos de escoramento, a gente vai falar dele lá na semana que vem. Escoramento de madeira, escoramento metálico, as vigas de periferia, como é que a gente escora, as vigas internas. Nós vamos falar um pouco disso na semana que vem, vamos perder esse tempo lá falando, perder não, investir esse tempo lá falando, mas vocês vão pesquisar e definir. Não tenho experiência para poder fazer isso. Tudo bem, nós vamos ajudar a fazer. Então, à medida que vocês forem colhendo material, estudando e definindo, tá? Vai ter certo e vai ter errado? Não vai ter certo nem errado. Eu vou ponderar com vocês cada sistema que aparecer aqui na apresentação. Eu vou falar assim, ó, tá de acordo, eu não faria isso por conta disso e daquilo, mas vocês vão defender o partido estrutural de vocês, que é isso que acontece na vida prática, tá, gente? A gente vai fazer uma obra, vocês não vão chegar lá e vão encontrar já tudo definido, não. Vocês vão ser um engenheiro destacado para a obra, vocês vão participar lá do projeto, participar dessa complexidade toda, desenvolver projeto, ajudar a turma a desenvolver projeto e ajudar a definir o partido estrutural. Quando a gente define o partido estrutural, o que envolve isso? Envolve a técnica e envolve questões de custos, né? Então, a gente tenta sempre, tecnicamente, acertar, mas fazer o mais econômico possível, né? É assim que as empresas ganham dinheiro, tendo velocidade e tendo economia. Então, essa é a missão. E a gente aqui escolhe, vamos para a obra e a gente vai escolher o sistema de forma, de uma cortina, de um prédio igual a esse aqui, somos nós que ajudamos a fazer, tá? Então, é uma experiência da vida prática, da parte de concepção, os preliminares ali que nós somos envolvidos. Quem está na execução, é claro, quem tem mais experiência tem mais facilidade, bate o olho e fala assim, ó, esse prédio aqui vou fazer laje plana, esse prédio aqui vou fazer laje nervurada, não, aqui eu preciso fazer laje maciça porque o peso, o carregamento é muito grande. E o projetista de estruturas também tem a experiência de nos ajudar nesse aspecto. Então, essa é a nossa missão. Ok? Então, um projeto completo de arquitetura do subsolo até a cobertura, para vocês entenderem ele como um todo e visualizar qual que vai ser o sistema estrutural e qual o tipo de forma que vocês vão utilizar. Lá no blog, lá eu coloquei um material complementar lá que fala sobre sistemas de forma. Tá? É um artigo que é importante que vocês leiam para vocês poderem nortear o trabalho. E eu também estou à disposição para ir tirando as dúvidas de vocês ao longo desse mês aí que vocês vão fazer. Tem um pouquinho mais de um mês para poder fazer. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza. Ok. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui para a aula não ficar muito grande na gravação.